Teve um cara que foi um fisiculturista, que era um cara muito louco, ele morreu recentemente, ele também era usuário de drogas, etc. A galera falava que ele exagerava absurdamente nas drogas, né? Na quantidade. É fato que quando essa pessoa começa de fato a tomar cada vez mais, o corpo ele condiciona? Ele deixa de responder como ele respondia anteriormente? Sim. Os receptores mudam? Você tem que tomar doses cada vez maiores, porque a resposta... Existem algumas pessoas que falavam sobre o down regulation, né? Você dá lá a testosterona ou os sais, né? Os ésteres de testosterona, e aí você vai produzindo um down regulation, a densidade de receptores androgênicos vai diminuindo. Não foi mostrado muito bem até hoje, mas assim, provavelmente alguma via da sinalização vai se tornando menos responsiva, e aí você precisa colocar doses maiores para ter uma resposta tão boa quanto antes. E uma coisa que é certa, especialmente falando para fisiculturista profissional, o nível de hipertrofia ele está diretamente relacionado com a quantidade de testosterona que está sendo colocada. E, obviamente, a alimentação e treino. Alimentação e treino. E, cara, a gente tem escutado muito ultimamente falar de peptídeos, né? Sim, sim. Acho que GH foi muito utilizado no passado. Acho que é um peptídeo GH? É o hormônio mesmo. É a cadeia de hormônio. E ele é um hormônio proteico. Peptídeos? São cadeias de aminoácido. São cadeias de aminoácido? São cadeias de aminoácido, né? Que podem ter, sei lá, 30 aminoácidos sequenciais, 29 aminoácidos sequenciais. E normalmente são... Tem vários usos. Muitos deles são derivados do GH mesmo, do hormônio do crescimento. Então você tem, por exemplo... o FRAG, que é uma sequência de aminoácidos do GH que ela, inserida diretamente no ser humano, ela estimula o consumo do tecido adiposo, né, do triacilglicerol. Tem o IGF-1, tem empresas que fazem o IGF-1, que é um dos principais sinalizadores para hipertrofia, independente de testosterona. Sério? Caramba. Você tem, por exemplo, os GNRH, né? Os GHRPs, que são liberadores de GH, eles estimulam a liberação de GH quando eles são adentrados à corrente sanguínea, através da via da grelina, que é um hormônio gástrico, né? E tem outros, por exemplo, tem a timosina, que é um peptídeo que serve para tratar lesões de ruptura. É mesmo? Então, pessoal, isso é uma revolução? Eu acho que mas assim, ainda em caráter experimental. Teve um atleta recente no CrossFit que foi banido, tem uns 2 anos, porque estava usando um peptídeo, né? Um australiano, o cara tava gigante, sim. E usou especificamente um peptídeo, né? O que eu escutei falar, eu conheço pouco sobre peptídeos, mas é que você consegue ter benefícios sem os malefícios em algumas situações, né? Sim, com certeza. Muitas vezes você não mexe em níveis de testosterona, né? A maior parte das vezes você não mexe... Peptídeo é uma coisa então não atrapalha o eixo. Não, mas precisa ser bem estudado. O que não se sabe ainda muito bem? Se, por exemplo, administrar IGF-1 pode comprometer o paciente a desenvolver quadros de câncer, né? Os oncologistas, eles abominam o desenvolvimento de IGF-1 porque ele pode fazer com que os eventuais tumores cresçam, né? Porque o IGF-1 tem a capacidade de produzir crescimento celular. Entendi. Então eles tentam restringir tudo. Assim como o próprio GH, né? Assim como o próprio GH, né? Porque o IGF-1 é produzido a partir da ação do GH no fígado, né? Por que o GH ficou tão famoso, cara? Eu nunca achei graça muito no GH, né? Porque é um hormônio extremamente caro, super difícil de você manter, tem que estar sempre na geladeira, ele é um hormônio sensível, né? Cara, você chacoalhou o hormônio, perdeu, né? Qual que é a graça que a galera vê no GH? Ele funciona.
Mas qual que é a parte mais legal? É o fato dele ser lipolítico? Porque a parte de desenvolvimento muscular não é tão expressiva, né? Não, muito pouco expressiva. Em termos de ganho de massa muscular, produção de miofibrilas, actina e miosina, muito pouco. Mas assim, ele tem uma ação muito forte ele tem um shift, né? Ele produz um shift no metabólico, no qual o usuário começa a ter um metabolismo, uma oxidação de ácidos graxos muito maior. Né? Então ele tem ele utiliza esses ácidos graxos como fonte de combustível e realmente o percentual de gordura vai diminuindo. Dentre outras ações como a capacidade de rejuvenescer... Isso é espetacular. Tecidos, né? Tecidos. Cabelo, tecidos em geral, unha, pele, né? pelo, sim. Então, por isso que foi dito como a droga da longevidade. Né? O anti-aging, o né? anti-aging, o hormônio da longevidade. Mas assim, eu diria que o principal... Ele tem uma aplicação terapêutica muito forte em pacientes que não expressam ou não produzem GH. Se diz em quem tem na aplicação verídica, né? Exatamente. Tipo assim, pessoas que jovens, síndrome de Turner, período de crescimento, pacientes que possuem síndrome de Turner, pacientes que têm nanismo, tem uma aplicação terapêutica. Diz que é possível crescer 10, 15 centímetros às vezes, né? O SUS usa muito. Quem? O SUS usa muito. Sim, o SUS trata essas condições. O SUS dá GH para quem tem essas doenças. Não sei nem se é um CID isso? Isso entra? Eu acho que entra como deve CID. entrar, né? Sim, tem CID. Tem CID, sim. Eu sei que, inclusive eu estava lendo um paper do SUS comparando quais marcas de GHs têm menor perda de UIs ao longo das semanas. É mesmo? Porque tudo licitação também de empresa, então eles têm, sei lá, 17 marcas que passam pelo SUS e eles têm uma classificação de marcas que eles usam, normalmente é um medicamento caro e eles não querem ter perda do produto. E é aquilo que você falou, que é o monossensível, se você mexer muito, se alterar a temperatura, tudo isso faz perder a efetividade. Né? Exatamente. E daí você está pagando e não está conseguindo resultado com os pacientes que você está atendendo. Então eu estava lendo esse paper muito, muito legal. E saiu lá a marca certinha. É o Tropin, parece. Mas assim, se a gente pudesse deixar uma mensagem positiva sobre essa questão dos anabolizantes esteroides, né? Que acho que as pessoas ainda têm muito medo, muito preconceito. O que você acha que hoje traz como benefício para pessoas que, de fato, deveriam estar tomando, como, por exemplo, o meu professor, ou até para atletas que querem entrar num mundo de fisiculturismo e, cara, não vão conseguir se desenvolver se não fizer uso, né? Qual que é o lado positivo dessa história? Óbvio, cara, fazendo um disclaimer aqui, a gente não tá incentivando ninguém, a gente tá trazendo conhecimento, é uma conversa, isso aqui. Quer fazer uso, converse com o seu médico, a gente não tem indicação nenhuma aqui. Cara, eu acho muito legal falar sobre isso, muita gente tem medo de falar mesmo sobre isso, a gente não tá fazendo apologia nem demonização, né? Então... testosterona, uso de testosterona e derivados tem sua aplicação terapêutica, tem lugar na medicina, né? É aprovado pela Anvisa, exatamente, né? Caramba, senão tem onde ser aplicado. E agora sim, especialmente para homens acima de 40 que estão tendo uma alteração de libido, de estamina, talvez alteração de função sexual, precisa procurar o seu médico e conversar sobre isso, porque possivelmente possa ter uma aplicação terapêutica aí que funcione, né? Total. Agora sim, falando em termos de atleta, eu não vou ficar contando mentira aqui, especialmente fisiculturista, faz uso de testosterona, faz uso de éster de testosterona, né? Faz parte do esporte, pode parecer até uma coisa imbecil e apologista da minha parte, mas assim, é parte do esporte há muitos anos. Até tem as categorias que são naturais. Isso. Não sei até que ponto é verdade, se o cara usou no passado e chegou lá e fala agora eu sou natural, mas as classes que a gente gosta de ver, todas utilizam. Todas utilizam. E aí a mensagem é a seguinte, cara, você vá atrás do seu médico,
o seu médico que saiba o que está fazendo, saiba trabalhar com esse tipo de medicamento, para que você mantenha a sua saúde, seus índices de saúde em dia, para você saber o que você está fazendo, não entrar numa roubada. Que o grande problema de utilizar isso daí, especialmente falando da garotada e de atletas, é eles entrarem no mundo underground. E o mundo underground, você passa por todo tipo de droga que existe possível. Porque você não sabe a procedência, Não sabe né? a procedência. Então, assim, você tem como fazer corretamente, né? Porque, porra, é um medicamento que ele tem uma aplicação real, né? Às vezes em hospital, um paciente terminal. Sim, exatamente. Que precisa ter uma melhora de ganho de massa muscular, ganho de peso. Paciente com caquexia, pacientes idosos, homens acima de 40, 45 anos que estão tendo um grau de hipogonadismo. E aí, a gente sabe que testosterona baixa pode levar a depressão. Testosterona baixa, cardiovascular. Risco cardiovascular. Esse médico que falou pro meu professor que ele não precisa fazer reposição de testosterona tá completamente desatualizado. Exatamente. Risco altíssimo cardiovascular. Quem tem testosterona baixa precisa repor, não tem jeito. E uma foto que vale a pena vocês pesquisarem. Se vocês estiverem assistindo, escutando, pesquisem aí, Dr. Life. Esse cara é um médico americano. Você conhece o Dr. Life, né? Cara, ele aparece, ele devia ter o quê naquela foto? Uns 70 anos? 70 e poucos anos? Eu acho que é isso mesmo, 70 anos ele tinha aquela Aparece foto. ele barrigudo, uma gordura abdominal, cara, visceral, gigantesca. Aquela cara acabada. Acabado, careca, de óculos, e de repente ele entra num programa de dieta, treino, reposição de testosterona, ele fez uso de GH, ou seja, cara, entrou super em forma, ficou definidíssimo, forte, bonito. Cara, aquilo ali é saúde, né? Aquilo ali é a cara da saúde. Não é possível que aquele outro Dr. Life tinha um nível de saúde bom. Ele devia estar propenso a um monte de doença crônica ali, né? Exatamente. A gente está falando da saúde física mesmo, sem entrar nos aspectos divergentes de concepção de saúde, como qualidade de vida, diversão, essas outras coisas. Mas sim, falando de saúde física, fisiológica, ele era não saudável e depois ele se tornou saudável.